Hoje eu quero falar de um assunto super, hiper, mega interessante, que é a constelação familiar veterinária. Desde 2017, 2016 eu tenho me debruçado muito no estudo dessa nova técnica de tratamento sistêmico idealizado por Bert Hellinger. A gente vai falar um pouquinho sobre ela já já. Primeiro eu tenho alguns recados. Primeiro, a ONG Procães. A ONG Procães é feita pelos colaboradores aqui da Rádio Vibe Mundial. E você pode adotar um animal como você pode apadrinhar um animal. Os animais são super, hiper, mega bem tratados e por isso eles precisam de recursos para que esse trabalho continue. Para o pagamento de funcionários, medicamentos, médicos veterinários, etc. Né? Então, eu, por exemplo, eu não posso ter um animal na minha casa, não posso ter um cachorro em casa. Eu moro num apartamento, já tenho uma gata que eu adotei da rua, a Belinha, mas eu posso apadrinhar um animal. Às vezes eu quero ajudar, mas não consigo porque eu não tenho condições de ter um animal na minha casa, eu não posso adotar, mas eu posso apadrinhar um animal. Então, ONG Procães, www.procães.com.br. Recomendo e solicito, na medida do possível, que as pessoas ajudem a essa instituição que tanto faz pelos animais. O que é constelação? Constelação familiar é o nome que se dá a uma técnica de psicoterapia, de tratamento, idealizada pelo psicanalista alemão chamado Bert Hellinger. Bert Hellinger faleceu em 2019, com 93 anos, e esse alemão, além de várias formações, ele era também psicanalista. E ele criou as bases, os pilares, para o que nós chamamos de constelação familiar, que é uma técnica de tratamento. Essas três leis, chamadas três leis de Bert Hellinger, são muito conhecidas. A primeira é hierarquia, a segunda é equilíbrio de troca e a terceira é pertencimento. Essas leis, Bert Hellinger diz o seguinte: quando você não respeita uma ou mais de uma dessas leis, obviamente, você cria um emaranhamento, um desequilíbrio, um problema, um conflito, né? E esse conflito pode ocorrer em qualquer sistema. A gente fala muito do sistema familiar, né? Porque há um sistema na família, né? Quem é o sistema da família? Por exemplo, a minha família. Sou eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Essa é a minha família de origem. Mas eu criei outros sistemas, né? Eu, a mãe do meu filho e meu filho, é um outro sistema. Né? Então, a gente trata sistemas. E todos os sistemas têm emaranhamentos, todos os sistemas têm conflitos. Isso é normal, porque a gente desconhecia essas leis, ditas leis do amor de Bert Hellinger. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre elas para que a gente possa entender como elas funcionam e para que a gente não se emaranhe, não crie problemas, não crie desequilíbrios. Né? A primeira lei é a lei da hierarquia. Hierarquia é assim: meus pais são maiores, eu sou menor. Eu sou menor que meus pais são maiores que eu. Eu sou maior que meu filho é menor que eu. É a lei da precedência. Quem chegou primeiro no sistema? Quem chegou primeiro na família? Meu pai, minha mãe ou eu? Meu pai e minha mãe, então eles são maiores, tá? Segunda lei, lei do equilíbrio de troca. É aquela lei que mostra que todas as relações afetivas, conjugais, relações de amizade, relações comerciais têm que ter um equilíbrio de troca. As trocas devem ser sempre equilibradas. Quem dá mais fica em desequilíbrio, né? Então tá aqui, por exemplo, meu óculos, a pessoa deu demais, aqui tá um casal, a pessoa deu demais, desequilibrou. Ou aqui tá uma relação profissional, o médico e o paciente, quando faz isso aqui, desequilibra também. Então o equilíbrio de troca é a lei dos casais, tá? É a lei dos relacionamentos. Pelo menos eu sou psicanalista, eu trabalho com casais, eu vejo que é a lei mais infringida, mais desrespeitada quando o casal está brigando. E a terceira lei é a lei do pertencimento. Pertencimento ou pertinência. Ninguém pode ser excluído da família. Ah, mas quem vai excluir o outro da família? Bom, isso é muito comum. Se uma pessoa não tiver uma opinião que condiz com a maioria do grupo familiar, ele é excluído. Essa opinião é em qualquer área, né? Política, religiosa, enfim, qualquer área que você destoe da sua família, há uma exclusão.
A gente exclui também na sociedade. Outra forma de excluir é, por exemplo, com as crianças que não nascem, né? Com os abortos. Por que são exclusões os abortos? Porque a gente passa por esse processo, né? O casal ou a mulher passa por esse processo e a gente, para não sofrer, não é porque a gente é ruim, a gente quer esquecer essa situação, né? E aí cria-se uma exclusão no sistema familiar. E essa exclusão não é legal, porque mais para frente isso precisa ser compensado, né? Nas próximas gerações, nas gerações vindouras, a necessidade de uma compensação. E essa compensação é muito desfavorável para o sistema, né? Muitas vezes provocando doenças, né? Então, 3 leis: hierarquia, equilíbrio de troca e pertencimento. Tá bom, isso é constelação familiar? É. E constelação familiar veterinária? É um trabalho que nós fazemos, onde nós pegamos as 3 leis de Bert Hellinger e tratamos da família multiespécie, dos tutores, dos animais da família. Então, vou dar um exemplo. Eu falei da hierarquia, né? A lei da hierarquia é assim: quem é maior, quem veio primeiro é maior. E quem veio primeiro cuida de quem veio depois, certo? Certo. Eu sou maior que minha gata. Eu tenho uma gatinha de 8 anos no apartamento, né? Então eu sou maior que ela, eu cuido dela, ela não cuida de mim. Mas às vezes ela quer ficar maior. Eu tô aqui, Marcos, a minha gata. Às vezes ela quer ficar maior que eu e faz isso aqui. E quando ela faz isso, ela pega meus problemas, ela pega os meus transtornos, ela pega as minhas questões, ela pega as minhas tendências, as minhas predisposições ao adoecer. Por quê? Porque ela se colocou maior. Assim também acontece quando os filhos querem pegar problemas dos pais, né? Então o filho tem dó do pai, por algum motivo, né? Ele se coloca maior que o pai. Quando ele faz isso, ele cria um problema, ele cria um emaranhamento, ele vai adoecer, né? Na relação com o pai, né? Então a lei da hierarquia diz isso. Equilíbrio de troca não é no meu olhar, não é uma lei importante para a relação homem-animal. Por quê? Porque no equilíbrio de troca não há essa na relação homem-animal, ou tutor-tutelado, eu e minha gata, vamos colocar dessa forma, ou você e o seu cachorro, essa lei não é olhada porque não existe essa lei na relação de quem é maior com quem é menor. Por exemplo, eu e minha esposa, nós temos que ter uma relação de equilíbrio de troca, ok? É lei dos casais, é lei dos relacionamentos, ok? Ok. Mas eu e ela somos iguais. Eu e minha gata não somos iguais. Meus pais comigo não são iguais. Eles vieram primeiro, eles têm que cuidar de mim mesmo, né? Então, por mais que eles deem, eu não preciso retribuir, tá? Então, o animal, ele não precisa retribuir o que você faz para ele, segundo o meu olhar.